A Bíblia, Evangelho cujo escreveu João. Trago um abraço da minha esposa. Essa hora ela está lá cuidando das mulheres na igreja. Ela tem essa responsabilidade, pastorear as mulheres. Todo o grupo, corpo de obreiro nessa hora estão lá também, um culto abençoado. E creio que Deus está aqui, está lá com eles também. Trago um abraço de toda a igreja, todo o ministério. Bruno esteve lá pregando também em um evento sábado. O varão deu lugar, Deus usou ele de maneira poderosa. João capítulo 1, versículo de número 46. Evangelho cujo escreveu João, capítulo 1, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Podemos assentar. Deus me ajuda, ministra na minha vida, fala ao meu coração. Espírito Santo, usa-me para transmitir aquilo que o Senhor quer para a sua amada igreja, para a glória do Senhor Jesus. Pai, usa-me em nome de Jesus, abençoa-nos, é o que eu te peço. Amado, chegar um garoto correndo aí, o Leonardo, a gente estávamos juntos, mas eu fui um pouco mais esperto que ele, corri em casa, tomei banho, me arrumei, cheguei primeiro. Então ele foi em casa correndo para poder vir nos encontrar aqui. Então você vê um garoto chegando aí desesperado, atrasado. É o Leonardo que veio nos acompanhar, o diácono Leonardo, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu creio que ele já falou que já está no ônibus, daqui a pouquinho eu creio que ele está chegando por aí. Confesso aos amados irmãos que esse tema, ao qual nos foi proposto, é um tema maravilhoso, tema tremendo, ao qual se encontra nesse livro escrito por uns dos discípulos que também se tornaram apóstolos de Jesus, que foi treinado, discipulado, muito bem instruído, o mesmo cujo nome está aqui, encontramos como João, ao qual também ele mesmo fala dele dizendo que ele é o discípulo amado. Maravilha é encontrar essas escritas já no início do ministério de Jesus. Nós conseguimos encontrar algumas palavras dentro desse contexto escrito que muito maravilha o nosso coração, muito me alegra me deparar em algumas palavras deixadas aqui nesse capítulo tão maravilhoso e extraordinário. Nós bem sabemos que vai falar de João Batista. João Batista vai testificar acerca do Messias. E tem uma pergunta que está feita por Natanael, que ele vai perguntar: pode vir uma coisa boa de Jerusalém? E nesta tarde, eu pensando no reino de Deus, e fiquei pensando, se eu pudesse dar um título, um tema para essa mensagem, eu daria não. O tema seria não. Pode vir coisa boa de Nazaré? Meu tema seria não. Eu daria esse título para essa mensagem. Se Deus me permitisse, seria esse título, não. Uma resposta para a pergunta desse homem. O interessante é que Filipe, ele vai dar algumas referências quando ele vai falar de Jesus para Natanael. Ele vai dar a referência geográfica, que ele mesmo cita Nazaré, uma referência de uma pessoa que é o pai de Jesus, conhecido como José. E não tem como nós falarmos desse texto sem mencionar essas referências. A cidade de Nazaré é conhecida como uma cidade pobre, uma cidade difícil, até mesmo para pregar o verdadeiro evangelho, porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, ele vai, em um sábado,
abrir a Bíblia e dizer que ele era aquele que o profeta Isaías havia citado. E esta cidade não vai receber bem esta palavra. Uma boa parte admira e uma boa parte olha. E creio eu que, segundo o texto também nos informa, vai causar uma raiva, uma inveja, uma ira no coração desses nazarenos, de tal ponto que eles vão desejar tirar a vida de Jesus. Jesus mesmo vai dizer que poucos milagres foram feitos em Nazaré, uma cidade que abria os textos sagrados, mas não consegue comparar as características dos profetas com as características de Jesus. Eles não conseguem fazer uma comparação e entender que tudo aquilo que os profetas estavam citando se encontrava no Messias. O Messias, Jesus, ele tem as características citadas pelos profetas. Essa cidade é uma cidade ao qual até Jesus mesmo vê que é uma cidade difícil. E Natanael também tem esta ideia. Natanael fica desconfiado. E a resposta para Natanael é: vem e vê. Por que não ver? A outra referência citada no texto é sobre José. José é um carpinteiro. José, que no início do teu ministério, o primeiro contato que ele tem com as coisas espirituais, com o reino espiritual, ele vai ficar maravilhado. Eu admiro pela obediência, a posição que esse homem se coloca dentro desse plano maravilhoso de Deus, de enviar o maior missionário que já existiu, ou que existirá em todos os tempos, que é o Jesus, o Cristo, o Nazareno. O que é que vai acontecer? Sabemos que quando Maria, ela entra no período de gestação, José vendo a barriga dela crescer, ele vai ter uma ideia, mas não querendo defamá-la, ele decide sair em secreto. E quando ele já tenta isto ao teu coração, a Bíblia fala que o anjo vai vir e vai comunicar com José. E José vai mudar de ideia. Amados, quem não teria o mesmo pensamento de José em ver uma mulher que está noiva, uma mulher que está com o casamento marcado, agora aparece grávida, e o filho, sabendo ele que não é dele, quem não teria a vontade de ir embora? A vontade, creio eu, de muitos, até mesmo de nós mesmos, sentiríamos a vontade de falar para todo mundo. Alguns gostariam até mesmo de botar no Facebook: a minha noiva engravidou de alguém e esse alguém não sou eu. Outros iriam até o pai fazer reclamação no ambiente familiar da noiva. Alguns, se tivesse dentro desse contexto, talvez pegariam uma pedra, chamaria alguns da cidade e falaria: vamos ali fazer o quê? Apedrejar a minha noiva, porque ela apareceu grávida. Não fui eu, não estou casado eu com ela. Alguns tomariam, pensariam em fazer diversas atitudes, mas a atitude de José era simplesmente se calar, mas pensando: eu não vou alimentar uma semente que não é minha, eu não vou educar uma semente que não é minha, eu não vou criar uma semente que não é minha, eu não vou vestir, eu não vou ensinar e eu não vou educar uma semente que não é minha. Tem muitas pessoas que infelizmente pensam em ir embora, porque pensa dessa mesma maneira: a semente não é minha, não vou ajudar o ministério a crescer. A semente não é minha, não vou ajudar o ministério a prosperar. A semente não é minha, vou embora, vou investir naquilo que é meu. Alguns pensam: olha, não foi eu que tive um sonho, não foi eu que tive o projeto, Deus não entregou na minha mão a igreja, vou fazer o mínimo, vou fazer somente o que der para fazer, e muito mal feito, não vou dar o meu melhor. Por quê? Porque não foi eu que gerei, não foi eu que criei,
não é eu que gestei esse projeto. A igreja é do pastor, o pastor que tem a responsabilidade de zelar, o pastor que abre a igreja, o pastor que fecha, ele que se vira, porque Deus colocou esse projeto dentro dele. Vou embora, vou desistir, vou abrir o meu próprio ministério, vou seguir a minha vida, mas eu tenho uma palavra para esta igreja nessa noite. Tem pessoas que Deus não vai dar a semente, tem pessoas que Deus não vai dar o privilégio de gerar, mas tem pessoas que não vão ter esse privilégio de gerar, mas Deus vai levantar para proteger aquilo que alguém gerou. José, a semente não é tua, mas a tua responsabilidade não é menor do que a de Maria, porque a tua responsabilidade, José, é proteger a semente que eu coloquei dentro de Maria. Talvez você não projetou este ministério, mas a tua estadia aqui é importante, porque Deus te levantou para proteger, para guardar, para zelar aquilo que o pastor gerou, aquilo que Deus colocou dentro do ventre do pastor. Deus levantou você para preservar. Deus te levantou para preservar. Eu creio que tem uma geração aqui com uma unção de preservadores. Tem uma geração aqui de preservadores. Tem pessoas aqui que Deus está levantando para preservar aquilo que foi gerado dentro do pastor. José, a tua responsabilidade é preservar a semente que está dentro de Maria. Respeita, Natanael, a história de José. Respeita, Natanael. Quando você descobrir, você nunca mais vai fazer essa pergunta. O interessante é que José pega Maria, leva para Belém. Jesus nasce. Depois vem a perseguição feita por Herodes. O anjo aparece de novo para ele. Opa, leva para o Egito. E José pega e leva Jesus e a sua mãe para o Egito. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de preservar. Pode estar ameaçando, mas José está preservando. Pode estar se levantando contra o Nazareno, mas Deus levantou José para preservar. A situação está difícil, José está preservando. O inimigo se levanta, Deus dá estratégia a José para preservar a semente. Deus não te colocou aqui à toa, crê nisso. Você crê que Deus te levantou também para preservar o que foi gerado nesse lugar? Tudo que está sendo gerado aqui, você foi escolhido para preservar. E na tua mão, além de ser preservado, Deus vai fazer crescer. Porque a Bíblia fala que o menino crescia e se fortalecia. Você vai preservar, mas também você vai ver crescer. Vai crescer, não tem jeito. Pastor, está grande, vai ficar maior ainda. Pastor, está enorme, vai ficar gigante. Pastor, está grande demais, não, vai crescer. Você não chegou nesse lugar à toa, você vai preservar. Enquanto você preserva, vai crescendo. Não tem como parar de crescer, amados. Não para de crescer. Então uma coisa que não para de crescer é o Evangelho. A obra de Deus, ela nunca para de crescer. A obra de Deus, ela é ilimitada. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não tem jeito. Você crê que vai crescer ainda mais? Você crê que vai crescer? E o anjo agora vai aparecer de novo, essa figura ilustre como José. Vai falar assim: olha, vai para Galileia. E chegando lá, José pega Jesus, a tua esposa, e leva para Nazaré, para cumprir a palavra que já tinha sido mencionada no Antigo Testamento. Amados, quando se fala de Filipe,
e de Natanael, nós vemos duas pessoas que, pelas características que a própria Bíblia nos aponta, eram pessoas estudiosas. Pessoas que, pela característica, estudavam o Antigo Testamento. E provavelmente eles estavam observando as palavras do profeta, esperando e aguardando o Messias, que João Batista estava anunciando. Provavelmente esses homens eram muito estudiosos e estudavam as palavras dadas, as palavras que foram profetizadas. E entre estas palavras, aí nós vemos que nesse texto, agora Filipe, sendo chamado por Jesus, Jesus fala, vem, ele vai logo de imediato. E quando ele vai, posterior ele encontra Natanael. E lembra que eu falei que se eu pudesse dar um tema, eu daria não, pode vir coisa boa de Nazaré? Eu diria não. Por quê? Porque a pessoa que Filipe está falando não é coisa, não é qualquer coisa. A coisa vem e vai embora. Coisa vem e é passageiro. Coisas estraga. Coisa é momentânea. Pode vir coisa boa de Nazaré? Não. Nazaré é até mesmo uma cidade difícil. Mas eu sei de alguém que pode vir de Nazaré. Eu conheço alguém que pode vir de lugares pequenos. Eu conheço alguém que pode habitar no meio de pessoas pequenas. Eu conheço alguém que não tem problema nenhum de ir na direção de pessoas difíceis. Eu conheço alguém que muda a vida de pessoas complicadas. Eu conheço alguém que vai aonde o homem não vai. Eu conheço alguém que chega aonde o homem não chega. Eu conheço alguém que vai, que coloca a mão aonde mão de homem não entra. Eu conheço alguém que vai em direção à impossibilidade. Eu conheço alguém que entra na rotina de pessoas para mudar a história. Eu conheço coisa de Nazaré, eu não sei, mas tenho alguém que é a luz do mundo, sal da terra, estrela da manhã, o Messias, o anunciado, o Cordeiro de Deus. Eu conheço um que veio de Nazaré para mudar a tua vida, Natanael, para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas conheço um que cresceu em Nazaré, que pode entrar na tua casa, mudar o quadro da tua vida, pode entrar na tua finança, pode entrar no teu ministério, pode entrar na depressão, pode entrar na ansiedade, pode entrar em lugares que médico diz que não tem jeito, pode entrar em lugares que homem não entra. Eu conheço um que pode mudar a história do teu filho. Eu conheço um que pode mudar a história da tua filha. Eu conheço um que pode mudar a tua vida. Este sim, coisa eu não sei, mas conheço um que veio de Nazaré para mudar a história de Natanael, para mudar a história. Meu Deus, eu conheço, você conhece? Eu conheço um que se entrar na nossa vida, meu Deus, ele muda mesmo, ele muda o quadro. Eu conheço um. Coisa boa, não sei. Coisa eu não sei. Pode vir coisa boa. Aí chegou o rapaz que eu falei lá, apressado, corrido. Deus abençoe. Chegou correndo, chegou na hora do vem, mano. Amados, isso é muito interessante. Pode vir coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Vem e vê. Pode vir coisa boa da sua casa? Pode vir coisa boa da tua família? Pode vir coisa boa do teu ministério? Pode vir coisa boa da tua rua? Pode vir coisa boa? Pode? Será? Será que pode vir? Eu creio que pode.
Eu creio que pode. Eu creio que pode. Sabe por quê? Porque eu creio que de Nazaré, Jesus não é coisa. Jesus não é coisa. Jesus é o eu sou. Jesus é o quarto homem da fornalha. Ele não é coisa. Mas uma coisa que ele tem especialidade é da coisa aqueles que vai em direção a ele. Tem uma coisa que ele não é coisa, mas ele faz coisas inacreditáveis. Ele faz coisas infalíveis. Ele faz coisas inabaláveis. Deus pode alterar a minha e a tua história. Deus pode mudar o quadro da nossa vida. Deus pode mudar a situação que nós estamos vivendo. Deus pode alterar a vida de pessoas de uma maneira incrível. A Bíblia fala de 10 leprosos. Entre esses 10 leprosos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou na história desses 10 leprosos, infelizmente só um entendeu o mistério, só um entendeu o que ele podia fazer. O texto narra que tinha 10 leprosos e só um entendeu o que Jesus podia fazer de fato na vida dele. Natanael, tu não quer ver, Natanael? Então vê o que Jesus faz na vida de 10 leprosos. A Bíblia fala que os 10 saindo, os 10 foram curados no caminho, mas a Bíblia narra que só um voltou. Pastor, por que só um voltou? Porque os 10 foram em busca do milagre, e depois que receberam o milagre, ficou por isso mesmo. Mas teve um no meio do 10 que entendeu: rapaz, se ele fez esse milagre, imagino que ele pode fazer na minha vida. Se ele fez na minha pele, imagino que ele pode fazer na minha alma. Se ele fez na minha pele, imagino que ele pode fazer no meu espírito. Estava eu nesta tarde conversando com o diácono Leonardo. Aí ele falou: pastor, olha só o que a atitude de Adão gerou na vida da humanidade. Aí ele começou a falar que por Adão o pecado entrou no mundo. Por Adão o mundo, as pessoas passaram a viver nas trevas. Aí ele falou: e pelo Messias o mundo agora vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. O mundo é lavado. Ele falou: pastor, a minha mãe trabalha no hospital, e ela disse, a palavra dele, vou usar a pregação dele. Ô varão, vou te usar aqui, deixa que Deus está no controle. Segundo as palavras dele, ele disse: pastor, a minha mãe, ela falou, se uma pessoa se sujar de sangue, automaticamente mancha a pele. Ele falou: e tem que lavar, e lavar bem, porque a pele fica manchada com sangue. Aí ele falou: assim é o sangue do Cordeiro na vida do crente. Aí eu falei: Leonardo, o sangue tem poder de manchar a pele, o sangue tem poder de lavar a pele. Ele falando. Aí eu falei: mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa, e só acontece na vida de um leproso, porque o sangue tem o poder de purificar a lepra do leproso, mas também tem a condição de tocar na alma, alterar a alma do leproso. O sangue de Jesus, além de cuidar da pele, o sangue de Jesus, além de curar a pele, ele também cura a alma. Natanael, você não quer ver, Natanael? Vou te mostrar. O sangue de Jesus, além de mudar o corpo do homem, curar o homem da lepra, a Bíblia fala que Natanael, eu entendo que estudava os profetas. Talvez ele estudou o profeta Eliseu, e estudando o profeta Eliseu, ele percebeu que Naamã, também citado por Jesus, é o único leproso que vai procurar profeta. Naquela época em Israel tinha muitos leprosos, mas só um estrangeiro de fato foi lá procurar Jesus, foi lá procurar o profeta, melhor falando. E a Bíblia fala que este
procurando o profeta. Ele é curado daquela enfermidade, mas ele não teve o privilégio de ser curado na alma pelo profeta, porque o único que tem poder para curar a alma é Jesus Cristo Nazareno. O profeta que Natanael estudava tem poder para curar a pele do homem, tem poder para trazer até mesmo o homem da morte, porque a Bíblia fala de Elias, a Bíblia fala de Eliseu, que um homem quando tocou no corpo de Eliseu, ele voltou à vida. A Bíblia fala de alguns homens na Bíblia que tiveram o privilégio de orar por mortos e voltar à vida, mas eu nunca vi na Bíblia alguém ter poder para curar a alma do homem. Isso só o Nazareno pode fazer. Natanael, você quer ver? Então veja nessa noite, porque eu vou te curar da depressão, eu vou curar você da ansiedade, eu vou curar você da rejeição, eu vou curar de um jeito que ninguém cura na Bíblia. No Antigo Testamento você vai ver Moisés abrindo o mar, mas andar sobre as águas só eu ando, Natanael. Você vai ver, meu Deus, tocar na rocha e sair água para matar sede física, mas só eu mato sede espiritual. Você quer ver, Natanael? Meu Deus, os profetas faziam sinais, mas só Jesus ressuscita a tua alma e o teu espírito. Quem está morto hoje, quer ver, Natanael? Eu vou ressuscitar você, Natanael, porque mesmo estudando o Antigo Testamento, você ainda não tem vida espiritualmente falando. E João vai dizer assim, ó, meu Deus, aquele a quem me enviou e mandou batizar sobre as águas, ele me disse que viria um, e esse que viria após mim, esse que viria, o Espírito, meu Deus, desceria sobre ele, mas tem uma condicional no texto. Esse além de descer, por que, pastor? Porque descer, o Espírito desceu sobre Davi, mas Davi caiu na janela com Betseba. Descer, descia sobre Moisés, mas Moisés fica atribulado contra o povo. Descer, ele desce sobre Eliseu. Descer, ele desce sobre todos os profetas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre, e João Batista vai dizer, e esse é aquele a qual o Espírito desce, mas além de descer vai residir, além de descer vai permanecer nele. E esse é qual o Espírito Santo descer e permanecer nele, é esse que vos batizará no Espírito Santo. No Espírito Santo, é desse que eu estou falando. Natanael, vem ver, Natanael, vem ver lá de Nazaré, vem lá de um lugar que ninguém dá nada, vem da família de um carpinteiro, pode ninguém dar nada para o teu ministério, mas Jesus me levanta aqui nessa noite só para te dizer, você não é ninguém, você é um alguém que Deus chamou só para preservar esse ministério. Você não é qualquer um, você é quem Jesus levantou nessa terra. Vem ver, Natanael, vem ver. Eu quero que Natanael vem ver, eu quero que Natanael vem ver, só para Natanael saber que você não é qualquer um, você é quem Deus levantou nessa geração para preservar aquilo que ele depositou sobre a igreja. Pastor, Jesus colocou sobre a igreja uma coisa chamada poder e autoridade, e as cidades na qual entrares expulsarão demônios, enfermos serão curados. O que é isso, pastor? É autoridade que o Messias, Natanael, vem ver, Natanael, deixou sobre a igreja, e você é quem faz parte desse projeto, você é quem faz parte desse ministério. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, pastor, eu não sei cantar. Pois bem, meu filho, Deus te chamou nessa terra, e sobre a tua vida eu profetizo nessa noite dom para pregar, eu profetizo nessa noite unção para expulsar demônio, eu profetizo nessa noite graça para enfermo ser curado, eu profetizo nessa noite. Vem ver, Natal,
Natanael. Vem ver, Natanael. Pode vir coisa boa da casa. Pode vir coisa boa de Manilha. Vem cá ver, rapaz. Vem cá ver Deus levantando o profeta nesse lugar. Pode vir coisa boa, meu Deus, desse ministério. Vem ver. Pode vir coisa boa da tua família, da sua família. Vai vir coisa, vai vir pessoas, vai vir ministério também. Não vai vir só coisa boa da tua casa, não. Eu vim aqui para profetizar na vida de cristãos, de homens e mulheres de Deus, cheio da graça, cheio de fome de Deus, desejando ser cheio do Espírito. Cadê você? Tá aí? Cadê você? Cheio do Espírito. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vi você lá na figueira. Eu vi você chorando no outro dia. Eu vi você orando outro dia. Eu vi você pedindo ao Senhor, me dá entendimento para pregar a tua palavra. Senhor, me dá mais unção. Senhor, me dá mais graça, me dá mais poder. Eu quero pregar com mais eloquência. Eu quero pregar com mais virtude. Eu quero ser mais usado. Eu vi você lá, meu filho. Eu vi você lá, minha filha, chorando. Senhor, muda minha filha. Senhor, muda meu filho. Senhor, muda, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu vi você lá no teu quarto. Eu vi você. Eu vi você era onde ninguém viu. Eu vi você na hora que ninguém viu. Eu vi você pelas madrugadas quando todo mundo estava dormindo. Eu vi você chorando quando você queria que ninguém visse. Eu estou aqui nesta noite para atender o que você me pediu no oculto, o que você me pediu no escondido. Vem ver. Pode sim. Você é o próximo nessa geração que Deus levanta nesse tempo. Para quê? Para ser usado debaixo de graça. Debaixo, recebe aí. Eu sinto uma graça do Eterno aqui nesse lugar. Filho de José. Quem é José? José não é nada, é apenas aquele que foi usado para preservar o Messias enquanto ele estava crescendo numa cidade, no vilarejo, no lugar de frio lá em Nazaré. Quem é você? Você é quem Deus chamou. Você é quem Deus alistou. É de família pequena mesmo, é de situação complicada mesmo. É você que Deus chamou. Para quê, pastor? Para viver um tempo tremendo, para viver coisas extraordinárias. Meu Deus, viver aquilo que os seus antepassados não viveram. Natanael, você está estudando as Escrituras, mas eu conheço aquele que você estuda segundo as palavras que os profetas deixaram nas Escrituras. Voltando para os leprosos, os 10 receberam o que queria, receberam a cura na carne. Quando o homem olha, rapaz, não é que a minha carne foi curada, vou voltar. O interessante é que um cego, conhecido como Bartimeu, Jesus, quando olha a condição dele, depois dele clamar, a Bíblia fala que Jesus vai dar vista a ele. E foi um dos ministérios ao qual Jesus abre no livro do profeta Isaías em Nazaré, dizendo que ele é este a qual Isaías havia citado. E ele vai dar vista ao cego Bartimeu. O cego Bartimeu, recebendo a vista, ele não fica satisfeito, porque agora ele enxerga com a sua carne, com os seus olhos, os seus glóbulos oculares. Agora ele enxerga as cores, a natureza. Mas sendo que depois que Jesus cura ele, ele poderia dizer assim: vou correndo para casa para mostrar meus parentes que restaram que agora eu enxergo. Ele poderia dizer: eu vou em direção aos meus amigos de infância para mostrar a eles que eu enxergo. Ele poderia dizer: vou voltar para minha cidade para mostrar
a todos que eu enxergo. Ele poderia ter tomado essa atitude, mas ele não lhe dá por satisfeito. E o problema, às vezes, nós não conseguimos às vezes viver coisas maiores, viver coisas extraordinárias, porque nós se contentamos pelo milagre. Nós se contentamos e buscamos pelo milagre. Não entendemos que tem coisas melhores do que o milagre quando se fala de evangelho. Porque a Bíblia, quando revela os discípulos, nenhum desses discípulos receberam milagre em seu corpo. Esses discípulos não tinham nenhum problema físico. A Bíblia fala que esses discípulos que se tornaram apóstolos eram pessoas sãs, e eles não tiveram nenhuma experiência miraculosa. Então, pastor, o que preserva eles ficarem? A palavra. O fato de conhecer Jesus de um jeito que ninguém conhecia atrai eles de tal maneira que depois de 3 anos eles estão dispostos a morrer pela causa. Então o cego entende: posso eu voltar para casa, mas não quero. Vou seguir o mestre, porque ele me abriu meus olhos físicos, mas eu quero mais. Eu quero que ele abra meus olhos espirituais. Meu Deus,